Olá, meu nome é Rafaela, eu sou estudante do quarto semestre de Biomedicina da Universidade Anhembi Morumbi e hoje nós vamos fazer um estudo de caso sobre uma recém-nascida com trissomia do cromossomo 13, ou também conhecida como síndrome de Paton. Esse estudo de caso, ele foi baseado em um caso realístico proposto pela nossa professora e também em um estudo científico, um artigo científico sobre a síndrome. O que é a síndrome de Paton? É uma doença genética rara causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 13 em algumas células ou todas as células do indivíduo. A causa da síndrome envolve um erro genético e aleatório durante o processo de formação dos gametas, ou seja, o processo de formação dos espermatozoides ou do óvulo. É importante salientar que não é causada por nada que os pais tenham feito durante a gestação. Também é importante a gente falar aqui que existem três tipos diferentes de trissomia: a trissomia livre, a trissomia por translocação e a trissomia parcial. A trissomia livre, que é a mais apresentada, né, a mais observada aí entre o diagnóstico. Basicamente, é um erro genético que acontece durante o processo de segregação ou não disjunção dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs nas fases de anáfase 1 e 2 da divisão meiótica, e ela corresponde a três cópias inteiras do cromossomo 13. A trissomia por translocação é a presença de um material extra do cromossomo em questão associado a um outro cromossomo, e ela é frequentemente observada em cromossomos acrocêntricos, como é o caso do cromossomo 13 e também do cromossomo 14, 15 e outros cromossomos que existem aí no nosso cariótipo. O terceiro tipo, que é a trissomia parcial, ou também conhecida como mosaicismo, é quando o indivíduo apresenta somente um segmento do cromossomo em triplicata. E essa trissomia, especificamente, vai depender muito, da localização e também do quanto, né, o tamanho desse segmento aí, para indicar a gravidade e também as características clínicas que o paciente vai apresentar. Então, existe uma variabilidade fenotípica muito grande nesse último caso. Falando agora sobre sintomas, diagnóstico e tratamento, os sintomas mais comuns e mais apresentados envolvem malformações faciais, anomalias nos olhos, problemas cerebrais, defeitos cardíacos e alguns outros sinais e sintomas que nós vamos falar no decorrer do trabalho. O diagnóstico mais importante é o pré-natal, né? Então, a ultrassonografia obstétrica e o pré-natal como um todo, né? Também envolve análise de sangue e análise do cariótipo e alguns outros exames cromossômicos, como é o caso do FISH, por exemplo. O tratamento envolve uma melhora da qualidade de vida desse paciente, porque não existe uma cura para a síndrome de Paton. Então, ele vai ser baseado em expectativas aí, né, de melhora de qualidade de vida, e ele pode incluir vários tipos de terapia, fisioterapia também, cirurgias, o que aquele paciente necessitar ali, né, para que tenha uma melhora na qualidade de vida durante o período que esse paciente irá viver, porque, infelizmente, é uma síndrome que tem uma alta, taxa de mortalidade. Quais são os objetivos do nosso trabalho? Primeira coisa, descrever detalhadamente a história clínica da paciente, que eu vou fazer isso já já. Identificar os principais achados sindrômicos, então, quais são as características que essa paciente está apresentando que indicam para a gente ou que norteiam a gente até a síndrome de Potot. Relacionar manifestações clínicas com a literatura, então, aquilo que a gente está vendo ali no caso e o que já foi descrito na literatura. Interpretar exames complementares e refletir aí sobre prognóstico, manejo e também falar um pouquinho sobre aconselhamento familiar. Agora, falando um pouco sobre o nosso caso, aqui nós temos uma recém-nascida, do sexo feminino, que é filha de uma mãe de 39 anos e um pai de 42 anos. Essa bebezinha, ela é nascida de parto normal, o peso dela ao nascer é de 2.480 gramas e o apgar dela é de 6 para 8.
A queixa principal são múltiplas anomalias congênitas observadas imediatamente após o nascimento. No histórico clínico consta uma gestação sem acompanhamento pré-natal completo, e a ultrassonografia realizada somente no terceiro trimestre, que também já relatava ali uma cardiopatia fetal. A mãe não tem histórico de abortos e também é primigesta, então é a primeira gestação dessa mãe. Não tem história familiar conhecida, né, em relação a outras doenças genéticas. O exame físico dessa paciente indicou microftalmia bilateral, coloboma de íris, fenda labial e palatina bilateral, polidactilia pós-axial nas mãos e nos pés, que são dedos extras, basicamente, orelhas de implantação baixa e dismórficas, pescoço curto, osso occipital proeminente e fronte estreita. Sopros cardíacos intensos em foco tricúspide e pulmonar, genitália feminina normal, mas com hipertrofia clitoriana discreta, hipotonia generalizada e resposta reflexa deprimida. A evolução dessa paciente aconteceu de forma muito rápida, então em 10 dias ela já apresentava dificuldade respiratória e cianose, foi internada em UTI neonatal e evoluiu com uma insuficiência cardíaca até o óbito no 22º dia de vida. Os exames laboratoriais indicaram anemia leve, comunicação intraventricular e persistência no canal arterial, rins policísticos, holoprosencefalia alobar. O exame de cariótipo indicou 47 cromossomos, né? XX mais 13, então foi identificada ali a trissomia livre do cromossomo 13. O FISH mostrou 3 sinais para cromossomo 13q14, então é o braço ali, né? O braço Q que estava em triplicata do cromossomo 13. E o estudo parental, ou seja, o estudo dos pais, indicou cariótipos normais, então é uma trissomia que não foi herdada, né? Foi um erro meiótico esporádico. Meu nome é Isabela, eu sou estudante do sexto semestre de Biomedicina e eu vou falar da metodologia dos achados clínicos, resultados e análise. Na metodologia, o estudo foi baseado na análise de um caso clínico, utilizando informações de exame físico e laboratoriais, de imagem e citogenética. A gente também realizou uma revisão da literatura para comparar o quadro encontrado com as descrições clássicas da trissomia 13. A metodologia inclui a integração entre esses dados, clínicos e genéticos, e uma discussão fundamentada nos achados epidemiológicos e nas manifestações mais frequentes observadas nessa síndrome. Nos achados clínicos, a gente observou que no exame físico feito ao nascimento da paciente, ela apresentou múltiplas malformações, principalmente a microftalmia, coloboma de íris, fenda labial e palatina bilateral, polidactilia nas mãos e nos pés, orelhas de implantação baixa, occipital proeminente, fronte estreita e além de hipotonia importante. Também foi identificado um sopro cardíaco intenso, sugerindo a cardiopatia congênita. Esse conjunto de achados já direciona fortemente a suspeita para trissomia 13. Já os exames complementares, eles reforçam essa suspeita, a suspeita inicial. A tomografia do crânio revelou uma holoprosencefalia lobar, uma malformação característica de aneuploidias graves. O ecocardiograma mostrou uma comunicação intraventricular e a persistência do canal arterial, que são malformações muito comuns na síndrome de Patau. Na ultrassonografia abdominal foi identificado um rim policístico unilateral. E por fim, o cariótipo confirmou a trissomia livre do cromossomo 13 e o FISH demonstrou 3 sinais na região 13q14, consolidando o diagnóstico.
O conjunto clínico e laboratorial forma um quadro clássico da síndrome de Patau. A presença de trissomia livre indica que a alteração ocorreu de forma meiótica, e por isso o risco de recorrência familiar é bem baixo. As malformações cardíacas do sistema nervoso central explicam o quadro e piora respiratória, insuficiência cardíaca e a evolução desfavorável. O caso também destaca a importância do pré-natal adequado, né, para o diagnóstico precoce, permitindo acolhimento e preparo da família que vai receber essa criança com a síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13. Oi, eu sou Raíssa, eu tô no 5º semestre de Biomedicina e hoje eu vou falar um pouco sobre a conclusão, a contribuição e os agradecimentos. Bom, em conclusão, este estudo apresentou um caso representativo da síndrome de Patau, mostrando claramente as principais malformações e a trajetória clínica típica desta condição. Os objetivos do trabalho foram alcançados ao integrar dados clínicos laboratoriais e revisão da literatura. A análise permite reforçar a gravidade dessa aneuploidia e a importância do pré-natal, do diagnóstico precoce e do acompanhamento multiprofissional. Como contribuição, este trabalho ajuda a consolidar o conhecimento sobre a trissomia 13, integrando clínica, genética e prognóstico. Para trabalhos futuros, seria importante aprofundar a análise sobre o impacto do diagnóstico pré-natal e discutir abordagens de cuidado paliativo neonatal em casos de aneuploidias incompatíveis com a vida. Agora, para finalizar, eu agradeço à banca, aos professores e à instituição pelo apoio. Deixo aqui nosso contato para as dúvidas e discussões futuras. Qualquer dúvida estamos à disposição e obrigada pela atenção.